Nossa primeira sinopse, que é do one shot Contagem Regressiva. Em uma torre invertida, um trio de guerreiros vai investigar o porquê os outros níveis não respondem seu chamado e uma figura encapuzada chega no elevador que é proibido. Pessoas de andares inferiores subirem ele. Com um saco de lixo cheio de dog tags. Tá, a figura encapuzada tá com um saco de lixo cheio de dog tags. Ok, essa figura chega dizendo que se chama Zero e veio zerar tudo. Ok, para que a gente consiga entender melhor aqui o contexto dessa sinopse, a gente precisa ler aqui um pouco sobre o contexto do mundo, né? Então vamos lá, o contexto do mundo. Existe uma torre invertida onde vivem humanos que se divide em 10 andares. Quanto mais longe do topo, mais pobre e precário é o local, e no topo dessa sociedade existem pessoas com poderes únicos que são chamados de número. E são 100 que são divididos de 10 em 10 para cada andar. Quanto mais próximo do 1 for, mais poderoso. Tá. O autor deixou algumas perguntas que ele tinha específicas, algumas dúvidas que ele tinha que ele gostaria que nessa análise aqui fossem sanadas. Vamos ver se alguma delas aqui eu já consigo entrar nessa mistureba aqui de análise e já responder também. Não sei se faço o Zero ser ele ou ela, só sei que vai ter uma relação com algum dos números. Exemplo, uma amiga de infância que abandonou ele ou ela, virar um número ou pai que abandonou ou matou um parente do Zero. Entendi. Tem alguma relação ali com algum dos 3 principais, né? Algo assim. Ou só alguma relação com algum dos outros personagens. Mas daí, pra história não ficar muito extensa, talvez teria que ser com algum dos personagens principais ou algo desse tipo. Eu penso não ter um final feliz, ser uma tragédia, e ele também não sabe se faz cenas pesadas, né? A história ser pesada, com cenas mais explícitas ou mais implícitas. Eu vou deixar... eu vou falar disso aqui já agora, porque provavelmente se eu deixar pro final eu vou esquecer. Eu me conheço. Enfim, às vezes eu vou desembestando numa ideia aqui e aí chega no final eu não lembro. Sobre o lance de explícita e implícita, eu vou falar a minha opinião pessoal, mas isso aqui não é para ser levado em consideração, é só a minha opinião. Eu particularmente gosto de fazer as situações mais implícitas. Um dos motivos, particularmente eu não gosto de gore, não é alguma coisa que eu acho, nossa, que legal, ele fez isso, sabe? Eu sei que tem pessoas que gostam, e aí, tudo bem, normal, até aí. Não tem problema nenhum. Então, eu particularmente, por não gostar, eu acho desnecessário quando uma cena ela é explícita. Porque eu acredito que... Aí a gente já entra aqui numa parte mais a ver com realmente narrativa. Eu acredito que a nossa cabeça, ela tem um poder muito maior de causar terror do que, por exemplo, um desenho, sabe? Então, vamos supor que você sugere que alguma coisa muito ruim está acontecendo. Então, você faz 2 personagens se trancarem num quarto... um personagem ali meio macabro, e aí você coloca só os gritos no fundo e a porta fechada. É uma cena completamente implícita. E aí o que acontece nessa cena é que o próprio leitor vai ser obrigado a imaginar o que está acontecendo. E ali, aí que acontece uma grande mágica do roteiro, né, que funciona em qualquer roteiro de várias coisas, que é o seu leitor vai imaginar a pior coisa que ele tem em mente ali para acontecer. Então você está sugerindo ali que aquele personagem foi massacrado, foi torturado, etc. Mas o próprio leitor vai colocar uma situação que ele vai inventar ali na cabeça. Então você consegue abranger várias faixas etárias diferentes e ser efetivo com todas elas. Porque, sei lá, uma pessoa que talvez não é tão ligada no gore, no horror da vida, ela vai pensar algo que é horrível para ela, mas que é num nível de... horrendez, de horrividão, eu não sei como falar, um nível de horrível fica até rimando, menor do que de uma outra pessoa que, por exemplo, já está mais acostumada com gore e com outras coisas assim. Aí essa pessoa já vai imaginar uma tortura muito mais séria, muito mais macabra, muito mais visceral, mas tudo vai ficar na cabeça dele. Então você vai conseguir equalizar aquela cena ali para a cabeça do leitor, porque é o próprio leitor que vai completar o que você não mostrou ali. E a mesma coisa que eu penso para situações de filmes de terror também, etc, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar de filmes ou até assistido algum filme de terror ou algum filme que tinha algum monstro que era assustador, mas enquanto ele não aparecia, você ficava com medo. E a partir do momento que o monstro aparece na tela, você perde o medo dele, porque agora você está vendo exatamente como ele é. E às vezes ele, na sua cabeça, era muito mais aterrorizante do que ele é de fato ali no filme. Então,
Eu trabalho isso mais ou menos da mesma forma para uma história. Mas, novamente, como eu disse, opinião pessoal, eu particularmente não acho o gore algo legal. Então, quando eu digo algo legal, no sentido tipo assim, de gostar. Tem situações que eu acho que são interessantes e que são necessárias, mas geralmente eu particularmente gosto de ir para o lado mais implícito da coisa, e aí você aumenta, como eu disse também, a faixa etária de pessoas que podem ler a sua história. Quando você vai para o lado explícito, você automaticamente diminui essa faixa etária, focando num público mais adulto. E aí quando você foca num público mais adulto, você tem que adaptar toda a sua história para que ela também seja condizente com esse público um pouco mais velho, né? Então exige certas coisas no roteiro, etc., que vão ser condizentes com uma pessoa que já está mais vivida, que já acompanhou outras histórias, por exemplo. Então, às vezes, um clichê que funciona numa história mais infanto-juvenil não vai funcionar numa história mais adulta. Aí você vai ter que trocar por alguma outra coisa, porque o infanto-juvenil talvez ele não viu tantas histórias a ponto de aquilo ser um clichê para ele. Já uma pessoa com mais idade, em teoria, pelo menos, viu mais coisas, leu mais histórias que faz com que aquele clichê para ele seja um clichê, né? Então, tem todas essas questões para ser pensadas, mas como eu disse, é uma opinião minha, então não é algo que deva ser seguido. O lance do final feliz ou tragédia, eu acho que cada história pede uma coisa em si. Às vezes um final, nessa história aqui especificamente, eu acho que pode existir um final tragédia que é feliz por um certo aspecto. Porque se a gente pensar aqui, essa história se passa quase como se fosse numa prisão. Ela pode até ser colocada mais ou menos como se fosse numa prisão ou num experimento. Então, as pessoas ali não necessariamente precisam viver felizes. Talvez quem está no topo viva feliz, mas você tem toda uma carga ali de pessoas que está sofrendo, está tendo uma vida muito ruim ali. E talvez seja exatamente isso que o Zero, né, como vilão, mas que ele pode assumir esse papel de aquele vilão que, tipo assim, os meios dele são errados, mas você até consegue concordar ali com o fim, mais ou menos. Então, ele entende que aquilo ali é horrível e que a morte é melhor do que tudo aquilo que eles estão vivendo, do que toda aquela pobreza, aquela miséria e aquela injustiça que está sendo causada. A morte é mais justa do que viver nessa torre. Então, matar todo mundo da torre até acabar e não sobrar mais ninguém naquela torre, até a torre ser destruída, é uma atitude mais louvável do que continuar vivendo ali. Porque, sei lá, talvez o Zero, né, ou a Zero, já pode ter até desistido de tentar ajudar. Vamos lá. Vamos imaginar que a Zero veio lá do topo. Do 3, do 2, sabe? Ou tipo, vamos imaginar assim. Ela veio do andar... Pera, são quantos andares? São 10 andares? Tá, ela pode ter vindo do 3, então. Por quê? É legal ela não vir do 1. O andar 1 pode ser um negócio tão absurdo que tipo, eles nem imaginam o que é. Então ela veio do 3. E o 3 já é um nível de luxo tão grande que ela saindo do 3 e sendo jogada lá no 10, por exemplo, ou lá no 7, ela percebeu uma diferença tão grande, uma discrepância tão grande, um sofrimento tão grande. E talvez ela tentou ajudar essa galera do 7 e não conseguiu, porque, né, como fala aí na própria sinopse, é proibido que alguém do andar de baixo pegue o elevador para o andar de cima, né? Ela achou que não tinha esperança a ponto de que ele, enfim, né? Variando dos personagens. E aí sim, pode ser realmente parente de alguém do 3. E de repente a galera aí, que são os protagonistas, né, os guerreiros e tal, a polícia da torre, vamos chamar assim, já que é eles que estão investigando e tal, o que está acontecendo, eles podem estar no 5 ou no 6, sabe? Eles não podem estar muito no topo, mas eles não podem estar muito embaixo. Então eles podem estar no meio, exatamente no meio. Eles são ali do 5. E ali, a partir deles, são os supervisores e tal, são a galera mais tchan. E aí, o que eu acho que fica legal nessa história? Tem uma certa reviravolta aí. Vamos lá. Ela veio do 3, né? A Zero vai ser trabalhada quase como se fosse um protagonista. E a gente pode trabalhar aqui os personagens desse andar 5, né? Os investigadores com destaque para esses 3 aí, para esse trio, né? Que vai investigando, vai descobrir mais sobre o Zero, vai tentar impedir ele, talvez em algum determinado momento algum desses personagens entenda e concorde com o Zero, talvez outro entenda, mas discorde dos meios, enfim, aí vai trabalhando esse conflito entre personagens. Mas vamos lá, deixa eu tentar completar a minha ideia aqui, senão eu vou ficar o vídeo inteiro só analisando essa sinopse. Mas é que eu gostei bastante da ideia.
eu tava falando, eleição do 5, ela foi do 3, então ela era parente de alguém do 3. Acontece alguma coisa lá, tal, não sei, enfim, e aí ela é jogada, por exemplo, pro 8, vamos lá. Ela é jogada pro 8, ela vê essa miséria toda, não sei o que, ela tenta ajudar, ela desce pro 10, ela vê, ela fica traumatizada, ou vai, ela tenta ajudar a galera do 8 e tal, ela consegue até ajudar mais ou menos ali a galera do 8 ou do 7, do 7 não pode, porque ela não pode subir o elevador, né? Mas enfim, mas daí acontece alguma coisa e ela desce pro 10, e aí o 10 é o que faz ela tomar essa atitude de não merece, essa torre tem que parar de existir, isso daqui é horrível. E aí pode, novamente, não ser explícito o que tem no 10. Porque se ela só fala, eu fui no 10 e eu não consegui acreditar nos meus olhos, eu não consigo nem expressar o que eu vi lá, mas o que eu vi lá foi suficiente para me levar à atitude de é melhor todo mundo morrer do que continuar acontecendo o que está acontecendo. Se você mostra, pode ser que algum leitor fale, foi isso que fez ela querer matar todo mundo? Sabe? Existe esse risco. Agora, se você não mostra, cada leitor vai só imaginar, vai só tentar trabalhar na sua própria cabeça, ali tipo, caramba, o que será que ela viu lá? E aí um leitor vai imaginar que, sei lá, foi canibalismo, foi uma pessoa comendo a outra porque já não tinha mais o que comer, enfim, outra pessoa vai pensar que é outra coisa, enfim, cada pessoa que lê a história vai imaginar alguma coisa, e aí não saber, e é igualmente, não saber o que tem no 10, é interessante talvez não saber o que tem no 1, porque ou no 1 tem um plot twist que é o que eu vou falar agora. Porque talvez não saber o que tem no 1, porque o 10 seria um negócio tão absurdo que o leitor não pode, que talvez o autor não consiga mostrar para o leitor o quão absurdo aquilo é, então é melhor deixar o leitor pensar por conta própria, né? Tirar essas conclusões por conta própria. O 3 pode ser um nível tão grande de luxo que o 1 é inimaginável. Sabe? Tipo assim, o 3 já tem um luxo tão grande, você fala, como que pode ser melhor que isso? Sabe? O 2 pode ser um negócio tão realeza, tão assim, que você fala, não tem como ser melhor que isso, não tem como algo ser mais luxuoso que isso, não tem como a vida ser melhor, não tem como ter mais fartura do que isso. Ser num nível assim. Então não mostrar o 1 também, porque novamente, talvez fica difícil trabalhar essa relação, essa gradação. Então vamos supor que na visão do autor, você pode colocar como a pior coisa que você imaginou ser o andar 8, por exemplo, ou 9, e a melhor coisa que você imaginou ser o 2, mas o 1 e o 10 nunca mostrar, só dizer que o 1 é uma coisa absurda, de luxuosa, e o 10 é uma coisa absurda de segregação, de miséria, enfim. E não mostrar isso, né? Foi o que eu disse aqui. E aí o que acontece? Aqui tem outra regra, né? Que você tem as pessoas, os números, e supostamente os 10 primeiros que estão lá no andar 1 são os mais fortes de todos. E aí pode rolar um plot twist, porque não necessariamente eles precisam ser os mais fortes, eles só precisam convencer as outras pessoas de que eles são. E aí, esse pode ser o grande plot twist, sei lá, em algum determinado momento, algum desses personagens ali que são protagonistas também do andar 5, a polícia da torre, vou chamar assim, concorda com a Zero e fala, mas não vamos matar todo mundo porque essas pessoas já estão sofrendo demais. Vamos acabar com quem está bancando isso, com quem tem uma vida boa e está deixando que tudo isso aconteça. Ou seja, vamos lá em cima. Vamos pro 1, por exemplo. E aí eles podem chegar, sei lá, no 2, ela é do 3, né? Aí no 3 teria que ter um conflito ali com o parente, etc, todas essas coisas assim. Por exemplo, dela ser do 3, ou ela pode ser do 2. 2, acho que não, acho que do 3 fica legal. Não, pode ser do 2, Pro 1 ficar um mistério. Então ela volta pro 2, aí tem todo conflito com família. Eu tô falando ela, né? Como se fosse a Zero. Mas enfim, novamente, o autor ficou na dúvida se fosse ser ele ou ela. Enfim, eu acho que isso é irrelevante. A não ser que pense em alguma coisa que pode ter acontecido ali diretamente, etc. Mas enfim. Chega no 2, realmente tem gente muito, muito forte no 2 e tal. Talvez o parente dessa pessoa seja da Zero, seja muito forte, enfrenta. E aí decide ir pro 1. E aí é quando percebe que no 1 não tem ninguém forte. Na verdade, só tem uma galera que é quem tá bancando tudo isso, que é quem tá vivendo às custas de tudo isso. Ou algo assim. Ou, novamente, eles podem chegar no 2... passar pelo 3, enfrentar gente muito forte no 3, e quando chega no 2, o 2 já não tem gente forte. Já é uma galera só que finge que é forte, que engana os outros
pra achar que eles são realmente os mais fortes, mas na verdade eles não são só um bando de Zé Ruela, talvez tenha um outro cara meio forte ali e tal, uma outra pessoa meio forte. E aí a história termina na hora que eles chegam, que eles pegam o elevador e vão pro 1. Então eles chegam, pegam o elevador, vão pro 1, o elevador abre e acaba a história, deixando o leitor com essa curiosidade de o que diabos tem no 1. Seria muito legal. Eu, pelo menos, nossa, terminaria a história e ia ficar com aquela... eu quero ver o que tem no 1. E aí não revela. Não mostra. Acho que funcionaria muito, muito bem.